Censura no Brasil. Olha o lobo aí atrás do STF. Esse não tá raivoso, mas tá com a cara de mal só te olhando, Brasil. Tipo assim, eu tô no controle, hein? Eu tô no comando, hein? Quando a gente fala a palavra censura, para quem... eu nasci em 1970. Então vamos lá. Eu sei da história, porque era criança. Ainda nos anos 80, com 10 anos, né, até os 10 anos, eu via meus pais falando, General Golbery, Figueiredo, aquela coisa de, né, eu me lembro de alguma coisa de generais, tal, mas era criança. Criança não tem apreço à política, criança não tem aquela concepção. Mas quando eu conversava com meus pais, os mais velhos, tios, a gente tinha noção de que quão horrível deve ter sido viver sob, né, debaixo de ditadura. Mas convivendo entre Rio e São Paulo, e ficando mais velho, eu sempre gostei de estudar, sempre fui autodidata e, é claro, também fui para a sala de aula. Num momento tive que ir para a sala de aula. E aí, quando eu comecei a estudar a história, e eu sou muito revisionista, eu não engulo toda a história como ela é narrada. Não engulo mesmo. Não engulo que alguns livros, somente livros do MEC, livros didáticos do MEC, não prestam, a maioria não presta. Traz 3 informações certas e 7 erradas. Por quê? Pega a história do status quo, conta a história, sabe, conta a história do jeito que é importante para os dominadores, os donos do mundo. E quando você começa a estudar história afinco mesmo, com doutores, documentos, e aí você diz, poxa... Então vamos entender uma coisa que é importante aqui. A ditadura tem 2 faces. O que chama de ditadura militar, de 64, primeiro que eles chamam de golpe. Mas quem é que chama de golpe? Você tem que perguntar assim, quem chama a intervenção militar de golpe? A esquerda ou a direita? A esquerda. Quem é que chamava, quem é que sempre chamou a intervenção militar de 64 de ditadura? A esquerda ou a direita? A esquerda. Porque eu me lembro de criança morando em subúrbio, bairro pobre, aqui no Rio de Janeiro, Rocha Miranda. Morei na Fazenda Botafogo logo no início, não ficamos nem 5 anos lá, depois viemos para a Vila da Penha. Eu não me lembro nenhum pai de família sendo assaltado. Eu me lembro que a gente podia andar nas ruas, podia ir para cima e para baixo, ficar até 10, 11 horas da noite brincando. Pique, bandeirinha, futebol. Não tinha milícia, não tinha bandido. Não tinha marginal. Outra coisa, a gente tinha medo da polícia, a gente tinha respeito pela polícia. Maconha, pô, meu irmão, maconheiro não se dava. Então vamos entender uma coisa. Quem era preso nessa época? Bandido. Quem era esculachado pela polícia? Gente que andava armado e assassino. Por que a polícia... porque a polícia subiu o morro, uma opressão do pobre, do preto, não sei o quê. Essa narrativa não cola mais. Subia... Ia a favela no morro, porque algumas pessoas, deixando bem claro isso aqui, algumas pessoas desciam para fazer assalto à mão armado e trocava tiro com a polícia. Ora, você está trocando tiro com a polícia, quer o quê? Se um deputado é preso, todos têm que ser presos. E está errado trocar tiro com a polícia, deixando bem claro. Deixando bem claro. São autoridades constituídas pelo Estado. Então não tem que trocar tiro com ninguém. Somos bandidos. Então a gente podia ir e vir. Era raro os casos de bandidagem, gente fumando maconha na esquina, sentado batendo um baseado, cheirar aqui na esquina, cheirar ali, cheirar aqui. Não existia isso. Eu pergunto, ditadura. O que é ditadura, então? Ditadura era Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, essa turma dos novos baianos. Ditadura era essa turma não falar o que quisesse.
incentivar o aborto, o feminismo, incentivar o comunismo, incentivar o socialismo, incentivar a anarquia. Isso era ditadura, porque eu quero ter liberdade para bagunçar o Brasil. Eu quero ter liberdade para fumar maconha, eu quero ter liberdade para cheirar cocaína, eu quero ter liberdade para ser e fazer ser. Porque, olha só, uma coisa é você querer ser homossexual, ponto, é um problema seu, ninguém tem nada a ver com isso. Contanto que você mantenha o respeito, ninguém tem nada a ver com a vida do homossexual. Ninguém tem que ficar fazendo crítica à vida dos outros. Meu irmão, cada um escolhe, olha, nós somos a soma das nossas escolhas. Se a pessoa quer ser homossexual, respeite a pessoa, ponto final. Não tente. Eu não compro essa ideia de ficar batendo nos outros. Não vou bater em ninguém. Cada um com seu cada um. A palavra de Deus diz que cada um vai dar conta de si para Deus. Então se quiser meu conselho, se quiser a minha oração, se quiser que eu ajude em processo de libertação, se quiser meu apoio, opa, me chamou. Aí eu estou lá. Aí eu vou dar minha impressão, vou dar minha palavra, vou dar meu conselho, vou dar minha visão, vou emprestar o que eu entendo, o que eu não entendo de mundo espiritual. Ponto. Agora, o homossexual está ali. Eu vou ficar arrumando ideia, brigar com a pessoa, criar tumulto, ficar olhando com um olhar de deboche, fazendo... Deus está amarrado, está... Para, que não é assim. Então, vamos lá. Preste atenção. Quando eles falam que nós, ou que as pessoas da direita gostam de ditadura, na verdade, isso é uma narrativa subversiva de que nós respeitamos, mas não concordamos. Eu respeito o homossexual, a homossexual. Nunca vou criar nenhum problema contra essas pessoas. Nunca vou me indispor a ir para o Facebook para falar. Agora, uma coisa é você querer ser, outra coisa é você querer fazer ser. Aí eu vou comprar briga comigo. Porque se eu vir um homossexual, se eu vir um drag queen, qualquer outra questão de gênero sexual, tentando forçar para que outras pessoas sejam, aí eu vou entrar na briga. Eu vou falar, ops, para aí. Você querer ser? Show. Agora, você querer fazer os outros serem? Não. Isso é proselitismo sexual. Aí não. Aí tá comprando a briga comigo. É igual você pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho. A pessoa não quer, ponto, meu irmão. Tu já não falou? Já não pregou? Já não falou do amor de Deus? Sai de perto agora. Quem faz obra é o Espírito Santo, não. Mas fica em cima. Eu vou converter aqueles bandos de feiticeiros. Eu vou falar de Jesus para aqueles bandos de macumbeiro. Ó, cuidado. Cuidado. Isso é violência em nome da religião. Isso é um proselitismo que eu abomino de todos os lados. Não aceito proselitismo sexual e não aceito proselitismo religioso. Nós, cristãos, pregamos o evangelho e quem converte é o Espírito Santo de Deus. Ok? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Você fala do amor de Deus, você comunica o amor de Deus. A pessoa fala, meu irmão, não quero não. Opa, desculpa, perdão. Sem inimizade, sem briga. Porque o Estado democrático de direito sugere isso, que você tem o direito de ter a sua religião. E se eu tenho direito de ser cristão, eu tenho que respeitar o meu querido vizinho, amigo, colega de trabalho, alguém que conheço da escola, ser kardecista, ser católico, ser espírita com viés africano, ser budista, ateu. O problema é deles. O que eu tenho a ver com isso? Jesus falou, ide pregar o evangelho e fazer discípulos. Jesus não diz, ide obrigar o mundo a me aceitar. Não tem esse ide não tem. Ide por todo mundo e obrigai as pessoas a me aceitarem como Salvador. Não tem esse versículo na Bíblia. Não há esse texto na Bíblia. Isso não existe. Façam discípulos. Mas para fazer discípulo, a pessoa tem que querer ser seu discípulo. E para querer ser seu discípulo, ela tem que ver em você valores que ela quer para ela. É um bom senso o evangelho. O que acontece no Brasil hoje? As pessoas vêm falar que com o governo do Bolsonaro nós estamos numa ditadura. Qual ditadura? Ditadura estamos vivendo aqui. As pessoas não sabem o que é ditadura. Eu vou explicar um pouquinho para as pessoas. O ano é 1960. Olha aqui. A luta era o quê?
Censura não. Abaixo a ditadura, não. Jornalistas contra a ditadura. Olha o que foi em 1960. Sabe? Aí eles vêm com a subversão mais cretina possível. Qual é a cretinice? Censura. Já não é ameaça. É a realidade do Brasil de Bolsonaro. Eu quero, por favor, saber qual é a realidade do Brasil de Bolsonaro. Qual foi o jornalista da Globo que foi proibido de falar as asneiras que eles falam? A Bárbara Gância, essa maluca, chamou a filha do Bolsonaro de prostituta. Eu estou sendo técnico. Tem que ser processada sim, porque a menina é protegida pelo ECA. Mas vamos lá. Quem foi que proibiu essa mulher de expor opinião pessoal? Quem foi que proibiu qualquer outro jornalista do Estado, Estadão, Veja, Isto É, Globo, Globo News, CBN, Band? Quem foi? Qual o dia que o presidente falou, vou processar o jornal porque... E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!